Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fundacicast. Eu sou Marcelo Botelho, professor da FEA USP Ribeirão Preto. Estou aqui com o Silvio Nacal, também professor aqui da FEA USP Ribeirão Preto. Nós somos coordenadores do MBA Contabilidade em FRS. E a ideia é hoje a gente bater um papo sobre as dificuldades da contabilidade, do uso e da interpretação das normas contábeis. Bom, se tiver um bate-papo, então acho que a gente não tem um roteiro ou uma sequência de perguntas como entrevistador e entrevistado. Como é que você está vendo aí essa questão das normas contábeis? Às vezes elas parecem simples, às vezes elas parecem mais complicadas. Tem norma que é mais simples, tem norma que é mais complicada? Tem, né? E assim, eu acho que é importante primeiro dizer por que a gente está discutindo isso, né? Porque tem profissionais que sentem dificuldade, né, na hora de fazer a interpretação e aplicação daquelas normas, né? E eu acho que é importante a gente discutir onde é que estão exatamente essas dificuldades, né? Como é que a gente pode diminuir essa dificuldade para os profissionais, né? Então, assim, tem normas mais difíceis que outras? Tem, né? Por exemplo, você pega a norma de instrumentos financeiros, né? Ela já até foi mais difícil ainda, né? Ela era mais difícil de entender, né? A próprio texto, né? O próprio Uhum. texto da norma. Tem outras normas que continuam com um texto muito difícil até de ler, né? Por exemplo, você pega lá o CPC 32 de imposto de renda, né? Uma norma difícil de ler, assim, né? Eu acho que a preocupação com a clareza nos textos tem sido maior, né? E as normas mais recentes têm ficado mais claras nesse sentido. Mas eu acho que elas apresentam dificuldades de diversas ordens, né? Então, por exemplo, a preocupação do normatizador é de estabelecer uma regra, né, que seja rigorosa, né? Ou seja, que não dê abertura para outras interpretações, vamos entender assim, né? Não pode existir muita margem para manipulação, né? Então a norma precisa evitar isso. Mas mesmo assim, né? Não pode deixar espaço para muitas interpretações, mas a norma dá possibilidades de diferentes julgamentos, às vezes escolhas. Também não é uma norma rígida do tipo, olha, tem que ser exatamente assim, né? Exato. Algumas normas têm escolhas já pré-definidas, digamos assim, né? Você tem o CPC 28 lá de propriedade para investimento, né? A regra, a clássica escolha de faço mensuração a valor justo ou faço a mensuração a custo, né? E ela não dá, na verdade, não dá um direcionamento talvez muito claro a respeito de qual deve ser essa escolha. Então, essa é uma outra coisa que assim, pode ser difícil, né, para o preparador da informação escolher, né? Falar, e agora, né? Eu escolho qual alternativa aqui, né? Então, assim, eu acho que é importante entender, né, o que é que está por trás, o que é que pode te dar suporte para fazer essa escolha, né? E aí, o que no fundo acaba dando o suporte para isso é o CPC 00, a estrutura conceitual, né, que vai dizer, olha, uma boa informação contábil é aquela que tem relevância, né, e tem representação fidedigna. Ou seja, qual a informação, né, importante para o usuário dessa informação, investidores e credores, né, e como é que eu posso representar mais fidedignamente essa informação. Então, no caso aí dessa escolha específica de valor justo ou custo, vai depender de como é que é o negócio, né? Então, se os seus ativos estão expostos a um risco de preço de mercado, né, porque você pretende vender aqueles ativos, aí parece mais adequado a valor justo. Não, eu não pretendo, eu vou manter isso aqui sendo alugado até o final da vida e aí eu não estou exposto ao risco de mudança de preço de mercado daquele ativo, né? Claro, tem exposição a risco de mudança de preço de aluguel, claro, né? Mas o ativo em si, então aí talvez não faça sentido medir isso a valor justo. Então, por isso que existem essas duas alternativas, né, que podem ser escolhidas. Ou seja, você
Pode ter negócios que se encaixam mais em um ou mais em outro. Mas é claro, o importante é entender, né, o que é que deve guiar essa escolha. E eu acho que é isso que a norma tenta fazer, né? Não apenas na escolha, mas no julgamento também, se eu devo reconhecer ou não um ativo, que muitas vezes é o primeiro passo, né, de uma sequência entre reconhecer, mensurar e posteriormente divulgar. Eu tenho que entender qual é o racional da norma, qual é a lógica por trás, e aí, como você bem coloca, né? Eu tenho que escolher uma forma, o normatizador tem que escolher uma forma de gerar uma informação que seja relevante, que represente adequadamente a realidade, né? Ou seja, uma informação de qualidade e que seja útil para quem está fora da empresa tomar decisão. Né? E aí o recorte de investidores e credores não quer dizer que sejam apenas eles, né? Mas eles são aqueles que assumem um maior risco. Então, provavelmente, se eu estou fazendo uma informação boa para investidores e credores, eu estou fazendo uma informação boa para todos os demais usuários daquela informação. Agora, nessa lógica que eu tenho normas mais fáceis e mais difíceis, você deu 2 exemplos muito bacanas, aí principalmente a norma de instrumentos financeiros, que o pessoal assusta, né, bastante, porque já é uma norma que trata de um assunto complexo. Instrumentos financeiros não são triviais por essência. E a gente tem que entender esses instrumentos para poder classificar, para poder reconhecer e mensurar eles adequadamente. E outras normas, né? Você tem normas que às vezes são mais do dia a dia, que parecem ser mais simples, como estoque, imobilizado, ou até a parte de leasing, de arrendamento. Tem pontos ali que ainda podem gerar uma dificuldade na interpretação ou mesmo no uso dessas normas? Estoque parece uma coisa muito trivial, muitas empresas têm estoque, né? Imobilizado a mesma coisa, toda empresa tem algum imobilizado, né? E é coisa do dia a dia, né? Não é uma operação descontinuada que às vezes acontece uma vez na vida da empresa, né? Então é parte da rotina. Então o ponto e mesmo uma norma que parece bastante trivial pode gerar insegurança, né, nos preparadores, nos profissionais, nos contadores, né? Sim, porque às vezes acontecem algumas situações, né? Você fala, e agora, né? O que eu faço? Então, por exemplo, comprei ali uma peça, né, para colocar acoplada a um imobilizado, lá uma máquina que eu tenha lá, né? E aí eu devo considerar aquilo como parte do custo do imobilizado ou devo lançar isso como despesa, né? É uma escolha, mas eu também preciso avaliar o que a norma diz a respeito disso, né? E aí a norma diz o quê? Bom, tem que ser ativo, né? E aí, puxa vida, mas será que é ativo ou não é ativo, né? Eu tenho que examinar a definição de ativo, né? Tem que fazer toda essa avaliação e, naturalmente, isso gera, ou pode gerar, né, insegurança se você não tiver, né, um bom domínio técnico a respeito daquilo. No final das contas, eu acho que um primeiro ponto é entender o negócio, né? Entender o que está acontecendo, como, nesse caso, como que aquela máquina, aquele equipamento vai funcionar, que finalidades vai ter dentro do negócio, até como que isso vai impactar o lucro e o fluxo de caixa da empresa para eu saber adequadamente como reconhecer, né? E eu acho que até um outro ponto também de algumas normas é a questão de saber ler contratos, né? Eu tive um caso recente que eu estava analisando de uma empresa que tinha 2 contratos, que o contrato chamava contrato de locação de máquina e equipamentos específicos e tratava de estava locando ali um equipamento, como se fosse uma empilhadeira que eu ia usar numa atividade. Então, eu tinha disponibilidade por parte do meu fornecedor de ter um equipamento de um modelo específico para realizar uma atividade específica dentro de um contexto que o contrato chama um contrato de locação, estava lá no título, e você olha e no primeiro momento fala assim, isso aqui é um arrendamento, é uma locação, cai na norma de arrendamento, eu vou ter que
reconhecer o direito de uso, vou ter que reconhecer o passivo dessa história. Só que a hora que você olhava, você via que nem todos os critérios de classificação como arrendamento se aplicavam ali, né? O contrato, ele previa muito mais a disponibilidade de um equipamento para ser utilizado numa função específica, numa atividade específica, num período específico, que eu não tinha um equipamento específico, eu tinha um modelo, então, seja porventura dele dar um defeito ou não está funcionando adequadamente, o fornecedor trocava, que eu tinha uma limitação em local que eu poderia usar ou funções que eu poderia operar. Ou seja, no final das contas, existia uma pressão da auditoria para que aquilo fosse tratado como um arrendamento, porque, né, a gente... brasileiro é muito cara crachá, né? Tá lá no título, é um contrato de locação, pô, isso é um arrendamento, né? Muito pela forma jurídica, né? Muito pela forma jurídica, mas a hora que você olhava a essência do contrato, as relações estabelecidas ali não caracterizavam todos os aspectos do arrendamento para poder assumir que era uma coisa desse tipo, né? Mas e aí? Não, e aí no final das contas a gente acabou justificando que não era um contrato de arrendamento, não deveria caracterizar, tinha muito mais uma característica de uma prestação de serviço, e esse é um ponto que fica nesses contratos, né? Porque você tem contratos que claramente são uma prestação de serviço, contratos que claramente são um arrendamento. Mas você tem toda uma área cinzenta entre esses dois extremos que podem estar pendendo mais para um lado ou mais para o outro, que no final das contas vai caber o julgamento, a escolha, a interpretação da contabilidade. E acabamos levando isso para a auditoria, justificando em alguns critérios técnicos para gerar esse convencimento. Ou seja, a norma pode ser complexa, mas a realidade também pode ser complexa, né? E muitas vezes com uma complexidade que surge depois da norma, né? Que não, quando o normatizador pensou naquela norma, aquilo não existia, né? A gente está num mundo que cada vez mais surgem novos modelos de negócio, cada vez mais surgem novos tipos de ativos, né? Hoje em dia, ativo digital, modelo de negócio por SaaS, que não está muito claro ali se né, o software as a service, mas hoje em dia eu tenho tudo as a service, né? E aí não fica claro se aquilo é um ativo, se aquilo é um serviço, e eu acabo... Se é um arrendamento, né? Se é um arrendamento, eu acabo caindo numa área cinzenta ali, que eu vou ter que formar uma opinião em cima de elementos da realidade, do contrato e do que a norma diz que eu tenho que analisar. Pois é. Né? Ou seja, são duas coisas que a gente precisa entender, né? Então, é a norma contábil e a gente precisa entender também a realidade, né? O modelo de negócio. O modelo de negócio e o contrato, né? E a própria operação, né? Então, o contador já não é mais aquele cara que fica ali escondido, né? No fundo da sala, sabe? Atrás do computador, né? O cara precisa entender dominar muito bem, né, como é que é o funcionamento da operação em seus detalhes para poder, então, saber qual é a norma aplicável para aquela situação. Sim, e um relato que eu ouço cada vez mais é que a própria gestão da empresa, a administração, tem chamado os contadores na hora de discutir o planejamento. Estamos pensando em fazer isso aqui. Por quê? Porque dependendo de como vai ser feito, vai reconhecer de uma maneira, vai reconhecer em outra, e aí isso afeta endividamento, isso afeta geração de caixa, isso afeta EBITDA ou EBITDA, né? Isso afeta uma série de métricas que investidores e credores vão utilizar para tomar decisões com relação à empresa. Então, se eu não pensar nisso antes de fazer alguma coisa, eu corro um seríssimo risco de tomar uma pior decisão estratégica como empresa e depois fica muito mais difícil, né? É o que você falou, não dá mais para o contador ser aquele que chega na última ponta, é o último a ficar sabendo, só chega lá a hora que vem a nota fiscal, a hora que alguma coisa já foi construída, já foi feita e não dá mais para voltar atrás. Eu preciso ter o contador ali antes da operação. Antes de fechar os contratos, Antes né? de fechar o contrato. E isso, inclusive,
até aproveitando nessa história do leasing, aconteceu também uma outra situação que a empresa estava fechando um contrato que era uma prestação de serviço que ela teria, que gerava para ela algumas obrigações por parte do fornecedor que também caía numa área cinzenta se aquilo era um arrendamento ou uma pura prestação de serviço. Então, o que a empresa fez? Não, antes de assinar o contrato, vamos fazer uma análise, vamos ver se de fato é um arrendamento ou uma prestação de serviço, porque nesse momento eu não quero ter arrendamentos, eu estou com um endividamento razoavelmente alto, isso vai prejudicar meus indicadores de liquidez e mensuração de dívida, de endividamento. E aí eles olharam e falaram, não, realmente estamos confortáveis para fazer esse contrato ou não, precisa mexer nessa ou nessa cláusula para deixar adequado com o que a gente quer e não deixar dúvidas, né? Ou seja, eu inverto a lógica, ao invés do contador olhar um contrato pronto para ele pensar em como vai contabilizar, eu trago ele para discutir o contrato, a minuta, né, antes de assinar, para que realmente não deixe dúvidas aí a respeito da caracterização, do reconhecimento daquele ativo, ou passivo. Não é só a questão do impacto no balanço. Olha, eu não quero que apareça isso, eu não quero que fique mal para na análise do credor, etc. Não, na verdade é a própria operação em si, né? Olha, sim, você está disposto mesmo, né, a entrar num contrato aqui que vai te trazer uma obrigação, né, e um risco muito, dessa ordem, tá certo? Então é essa discussão, já sabendo, o contador já sabendo de qual deve ser a implicação, qual deve ser o impacto na empresa, né? Meu caro gestor, você está aí preparado mesmo para assumir esse risco, né? Então, eu acho que já sabendo, né, qual é a realidade que vai ser representada, olha, você está disposto mesmo a enfrentar essa realidade, né? Tá certo? Não, e é fundamental, né? Se eu não penso nisso antes de fazer, né, depois não adianta chorar o leite derramado. Já aconteceu, já vou ter que reconhecer daquela maneira, e aí, muitas vezes, para desfazer a operação, acaba sendo muito mais custoso, acaba sendo inviável na prática. Exato. Agora, tem uma outra questão, voltando à questão da interpretação da norma, né? Tem outra questão que é assim, né? Às vezes aparece uma norma lá e, né, você está lendo lá e fala, mas, cara, o que é que o normatizador quis normatizar aqui, né, nesse ponto, né? Sobre o que ele está falando. Às vezes é difícil até de você saber o que ele estava falando, o que ele está querendo falar, ou qual é a informação que precisa ser produzida, né? Então, por exemplo, sei lá, a norma de imposto de renda lá, né, de tributo sobre lucro, lá ele vai dizer o seguinte, olha, em balanços consolidados você precisa usar a base fiscal apropriada. Aí você fala, mas o que exatamente isso significa, né? O que isso implica, etc. E aí a hora que você vai montar um exemplo é que você consegue ter isso mais claramente, né? Qual é o impacto daquilo? Aquilo vai provocar a seguinte informação, né? Vai trazer a seguinte informação. Se você tiver, né, uma controlada, por exemplo, no exterior, em que a alíquota de imposto de renda é diferente da que você tem aqui na sua matriz, na hora de você consolidar, né, vai trazer ali uma diferença no seu valor de imposto de renda, né? E então, se você tem, por exemplo, aqui no Brasil 34% e no outro país 21%, né, e aí você transfere produto de uma para outra, né, dessa em que você tem 34% para outra lá que paga 21%, com lucro aqui, vai te mostrar que você perdeu dinheiro. Afinal, você muito bem poderia ter transferido por um preço menor para a empresa que está num país que vai pagar menos imposto de renda, né? Certo? Então já impacta diretamente o lucro. É claro que é o seguinte, né? A gente sabe também que existe regra de preço de transferência exigindo que se faça transferência por um preço de mercado, né? Então, qual é o impacto disso, né? Isso produz imediatamente o efeito dentro da demonstração de resultados, né? Então, você veja onde é que a gente vai chegar, né,
com uma determinação ali da norma, né? Então, existe, de fato, ali uma complexidade, porque, na verdade, a realidade é realmente complexa e o normatizador precisa alcançar essa complexidade, né? E as normas vão se alterando exatamente porque o mundo vai ficando mais complexo, né? E a gente precisa lembrar que são normas internacionais, né? Então, o normatizador precisa pensar na situação e muitas vezes nas recomendações ou indicações ali de sugestões de cento e tantas jurisdições, países que utilizam essas normas, né? Então, não dá para simplesmente, olha, o mundo perfeito é assim e vamos contabilizar no mundo perfeito. Não, eu tenho situações que muitas vezes de um país para outro muda radicalmente a maneira como aquilo é tratado. E a gente vai precisar ter um entendimento mínimo para que eu tenha uma certa, vou dizer, uma padronização, porque não dá para padronizar, e ótimo que não seja padronizado, mas uma certa harmonia, né, entre as práticas, entre os diferentes países. Ainda tem isso, né? Cada país até traduz diferente, né? Existe até um trabalho do Nobis, né? Tratando dessas diferenças de tradução, né? Então, elas significam coisas diferentes para diferentes países. É uma coisa muito interessante, né? Você vê o tamanho aí da complexidade que é normatizar uma determinada coisa, né? Cada país pode acabar interpretando aquilo de uma maneira diferente, né? Entendeu? A tradução de impairment, por exemplo, né? Aqui é valor recuperável de ativos, né? Tá certo? Então, cada país traz aí, né, a sua interpretação sobre o que é aquela coisa, né? Isso é interessante também. Sim, sim. E agora, trazendo isso para a realidade do nosso público que está assistindo aqui, né? Quer dizer, eu tenho um profissional que tem que lidar com essas normas, que são normas complexas, que são muitas normas, já batemos aí em termos de CPC mais de 50, que tem, né, dificuldades, porque, como você falou, eu preciso entender o negócio, eu preciso entender as relações contratuais, eu preciso entender os objetivos da norma, interpretar. E aí, obviamente, vai surgir uma insegurança, né? Será que eu estou lendo certo? Será que eu estou entendendo certo? Como é que eu faço? Bom, obviamente, precisa estudar, né? Precisa estudar, precisa entender. Eu acho que domínio da própria norma, né? É muito importante. Entender muito bem a realidade, a gente já falou isso aqui, né? Mas também ter domínio conceitual, né? Saber o que é que está por trás daquela informação, né? O conceito vem, inclusive, antes da própria estrutura conceitual, né? Na aula do CPC 00. Você veja que a estrutura conceitual também vai mudando, né? A atual versão da estrutura conceitual tem uma definição nova de ativo em relação à versão anterior da estrutura conceitual, né? Então, assim, não é uma coisa estática. Definições vão mudando, né? Conforme também vai mudando aí a complexidade. Você veja, por exemplo, né? A própria definição de ativo fala agora em direito, né? Essa palavra foi a grande mudança aí na definição de ativo. Mas por que isso mudou, né? Eu penso, esse é um entendimento meu, de que isso mudou muito em função da própria norma de arrendamento. Você precisou contemplar, né, na norma de arrendamento o direito de uso, né? O direito de uso não era o ativo, certo? Bom, não era ativo, então a gente precisa alterar a norma da estrutura conceitual para que a definição de ativo abranja esse direito de uso, né? Interpretação minha, né? Entendeu? Então, e ela é mais abrangente, então, do que a definição anterior. Talvez esteja mais claro em relação à definição anterior que direito de uso é sim um ativo e deve ser, então, contabilizado, né, dentro da norma lá de propriedade para investimento, né? E é claro, né, isso acaba provocando outras consequências, né? Então,
criptomoedas, né? Essas coisas todas vão acabar sendo afetadas aí, né? E talvez outros tipos de direitos, né? Então, no fundo, o conceito por trás dessa definição não muda, né? A ideia de que o ativo é essa coisa que produz benefícios econômicos, né? Continua intacto, né? Correto? Então, é muito importante a gente ter domínio também desses conceitos, porque isso traz capacidade de interpretação da norma. Excelente. E assim, uma coisa que eu tenho visto muito, né, é os profissionais dando muita ênfase também em encontros, em atividades, fóruns, justamente para debater esses assuntos, né? Meio que com uma maneira de validação, olha, eu estou entendendo dessa maneira, será que as outras pessoas também estão entendendo dessa forma? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Eu já tenho uma realidade que levou o normatizador, a norma IFRS, ter aquele texto, aquela visão, a gente tem que trazer essa realidade para o Brasil, então a gente também precisa entender um pouco dentro do nosso contexto, né, social, econômico, para depois trazer isso para dentro da realidade da minha empresa. Então, acho que esses locais que a gente tem, e aí as associações ou o próprio conselho tem uma série de eventos, aí você tem Ibracon dando visão também, com visão dos auditores, uma série de outras associações fazendo uma série de eventos aí nos últimos tempos para discutir esses aspectos e, obviamente, para estar sempre trazendo coisas novas da norma, né? IFRS 18, CPC 51, que provavelmente é a mais recente que a gente vem observando aí nos últimos tempos a discussão, eu preciso, né, também trocar ideias e discutir para realmente validar aquilo que eu estou pensando. Ou seja, parece que há uma construção coletiva, né? O entendimento, né, a respeito da norma parece uma construção coletiva. Você pega, por exemplo, a questão dos contratos de parceria agrícola, né, nas usinas de cana-de-açúcar e em outros tipos de atividades também, né? Veio a norma de arrendamento e falei, e agora, né? A gente deve interpretar esses contratos de parceria como arrendamento, né? Porque arrendamento, né, na nossa lei é diferente de uma parceria. Existe ali um benefício fiscal na parceria que, então, é diferente de um arrendamento, né? Então, o parceiro participa no risco, né, junto com a usina. No arrendamento, não, você paga um valor fixo e pronto, né? Então, havia, inclusive, insegurança a respeito de se aquele contrato de parceria iria implicar numa redução desse benefício fiscal, né, que estava ali naquele contrato de parceria. E aí, então, houve, acho que um entendimento coletivo, né? Um fala com o outro, né? E Forma aí, aquele consenso, né? forma aquele consenso, mas ainda assim, obviamente, tem gente que não entende daquela maneira e coloca no balanço, não coloca no balanço, né, aquilo como arrendamento, né? Como foi, então, o consenso da turma aí, né? Você pode ver que a grande maioria das usinas trata esses contratos como um contrato de arrendamento e beleza, está tudo certo, não houve mudança nenhuma para fins tributários, né? Ou seja, tributação para um lado, divulgação para outro, né? Também é um pouco da discussão que teve lá atrás com relação ao reconhecimento da receita no POC das incorporadoras, né? Teve num primeiro momento aí falar, não, se eu for olhar restritamente na vírgula da norma, transferência de fato do controle, consequentemente risco e benefício, é na entrega da chave. Entrega da chave, né? E aí ficou aquele impasse porque a gente tem um modelo no Brasil, né, de que cada incorporação, ou seja, cada construção tem que ter uma SPE específica. E isso acontece no Brasil, para quem for um pouquinho mais antigo como eu, vai lembrar, por conta do caso da Encol, né, que lá na década de 90 era uma maior, acho que, incorporadora do país. Cada projeto gerava o seu fluxo de caixa, isso ia para um caixa central e tinha projeto que já estava totalmente vendido e malemar tinha começado a fazer a fundação. Tinha outro projeto que não estava nada vendido, mas usava esse dinheiro e já estava quase finalizando.
A hora que a empresa faliu e precisou se distribuir isso entre os credores, que essencialmente a absoluta maioria eram as pessoas que tinham adquirido e pagado parcelas antecipadamente, não tinha como fazer essa trilha. A lei brasileira, acho que foi muito feliz nesse ponto. Olha, a partir de agora, para não correr esse risco, eu preciso ter uma SPE, então eu vou ter que ter o controle na SPE, eu vou ter que ter todos os riscos e benefícios na SPE, porque caso venha a ter um problema específico na SPE ou no consolidado como um todo, né, na empresa como um todo, isso fica bem resguardado. Maravilhoso. O A problema SPE é... anda sozinha sem a incorporadora, né? Exatamente. O problema é, o modelo brasileiro é que a incorporadora não coloca dinheiro para construir. Eu tenho uma instituição financeira por trás financiando, em geral um banco. Todo mundo aqui já passou na frente de um prédio construído e tem lá um cartaz enorme do banco falando, olha, essa obra é financiada por tal banco. E aí, se eu for reconhecer esse pagamento adiantado como passivo e não como receita, eu vou ter um empreendimento que vai demorar 3, 4 anos para ter uma receita. E que até lá vai ter um endividamento altíssimo. Ou seja, banco nenhum ia financiar. A gente ia acabar com o modelo de incorporação que a gente tinha no Brasil, né? Então, acho que um pouco por conta disso, né, firmou-se aí também um certo entendimento, um certo consenso, que foi um consenso entre preparadores, né, nesse caso, empresas incorporadoras, auditores, CVM como regulador, né, para falar, não, acho que dá para manter esse modelo, vamos fazer uma certa concessão aí no uso do POC, e seguiu, e hoje já não, há um bom tempo já não tem mais uma discussão em cima disso. Seguimos, pode ser ou não, e aí eu queria a tua opinião, porque eu sei que você tem uma opinião um pouco interessante a respeito se é ou não transferência aí, mas mudamos, acertamos aí e seguimos a vida, porque também não dá para ser mais realista do que a própria norma, né? Não, é interessante, assim, ver como é que isso pode ter diferentes interpretações, né? Perguntaram para o IASB, perguntaram lá para o IFRIC, se não me engano, né? Falou, eu posso reconhecer, né, POC para as incorporadoras aqui no Brasil, né? Aí o IFRIC respondeu, não. Não pode. Aí a CVM falando, não, pode sim. Né? É interessante, mas eu acho que a CVM tem um ponto, ou o Brasil tem uma característica, né, justamente com essa coisa da SPE, etc., tem uma característica que talvez seja diferente, que talvez o pessoal do IASB não tenha completamente compreendido, né, que é o seguinte, olha, a SPE é uma entidade separada, né? Então é como se a incorporadora estivesse prestando serviço para essa SPE, né? Então, se ela presta serviço como uma construtora, né, para essa construção, então essa prestação de serviço parece acontecer à medida que vai se construindo, né? Então existe esse lado, digamos assim, né? Essa linha de que raciocínio, faz sentido, né? econômico. Faz sentido, exato. Né? Justamente porque existe essa separação jurídica, né? Da obra e da incorporadora. Tá certo? Então, agora, dá para a gente argumentar também em favor da ideia de que tem que ser na entrega da chave? Dá, claro. Tudo tem argumento. Tudo tem argumento, exato. Acho que no final das contas, a contabilidade acabou virando muito mais um processo, né, nessa grande área cinzenta, que é, em algumas normas, bastante representativa de uma questão de argumentação, né, de ter argumentos a favor e contra um posicionamento e gerar um entendimento de que aquele julgamento é o mais adequado. Exato, não é uma ciência exata, não é exatamente uma matemática, né? Então, é uma ciência social. Então, aquilo é, no fundo, resultado de uma construção social. Exato. Né? É o consenso que a gente estava falando aqui. E até é legal a gente destacar para o pessoal que está assistindo que isso também não é uma realidade só do Brasil, né? Se a gente for olhar
na ponta do lápis, a absoluta maioria, talvez arrisque dizer até todas, mas não tenho conhecimento para arriscar todas, mas a absoluta maioria tem as suas pequenas vírgulas, não só na tradução, mas no uso e adaptação das normas, né? Então, tem países que olham algumas coisas, como a gente falou desse caso brasileiro do POC aí em relação à incorporação, mas tem outros países que têm normas que falam assim, não, essa norma específica eu não vou adotar em nada, ou esse ponto aqui eu vou dar um tratamento meio diferente porque eu entendo que a minha realidade é meio diferente, né? E aí você pode pensar assim, poxa, mas então qual é o objetivo de ter uma norma internacional se não fica todo mundo igual? Não fica todo mundo igual, mas fica todo mundo bem parecido, né? E a hora que fica todo mundo bem parecido, facilita, obviamente, eu poder analisar isso de uma maneira de um entendimento mais amplo, né? Melhorando para reguladores manterem práticas de padrão internacional, melhorando para investidores e credores internacionais também poderem comparar, será que vale a pena investir no Brasil? Ah, não sei, a contabilidade de lá é estranha, não sei se a empresa está bem ou não. Não, agora não é exatamente igual na terceira casa depois da vírgula, mas tá ali razoavelmente igual, dá para comparar, dá para entender se vale a pena ou não, tomar uma decisão. É isso aí, né? E assim, é por isso que é importante a nota explicativa, né? Nota explicativa traz ali qual é a política que a empresa adotou, né? Então, o analista, né, a pessoa que vai examinar aquelas demonstrações mais a fundo, vai poder entender qual foi a escolha da empresa, qual a interpretação que ela trouxe ali, qual foi a argumentação, né? Entendeu? Então, é para isso que serve, né, a nota explicativa, sabe? Para dizer, olha, a empresa aqui escolheu fazer dessa forma, né? Escolheu fazer, inclusive, diferente. Pode fazer? Não deveria, né? Mas escolheu fazer diferente do que diz a norma. Ou então eu trouxe aqui essa interpretação, né, para uma situação aqui em particular, que a norma ainda não atende. Ah, como é que eu vou tratar criptomoeda? Não aparece no balanço? Não, tem que aparecer, né? Mas aí qual é o tratamento que eu estou dando ali, já que não existe uma normatização clara sobre isso, né? Olha, né? Tem que dar um jeito aqui. A minha interpretação foi essa aqui, né? Então, eu acho que é muito importante, né, essa divulgação e nota explicativa sobre quais foram, né, as razões, os argumentos utilizados para aquele tratamento que a empresa deu. E no final das contas, tudo isso acaba virando uma política contábil da empresa. Olha, a norma diz assim, na minha realidade, eu vou pegar isso, vou usar isso, né? Eventualmente, de maneira rara, né, vou adaptar alguma coisa, vou usar uma interpretação um pouco diferente, mas eu trago ali as bases da minha interpretação justamente para justificar que eu tenho um entendimento e, obviamente, que esse entendimento seja consistente, porque também não adianta para cada situação ter um entendimento diferente e que eu possa realmente ter uma estabilidade ao longo do tempo da forma como eu apresento a minha contabilidade, né? E também tem razões práticas aí, né, Botelho? Então, por exemplo, você pega lá o próprio CPC lá de arrendamento, né? Lá ele fala em taxa implícita, né? Que pode estar prevista ali no contrato de maneira implícita, né? Você pega lá o valor das parcelas, por exemplo, então determinado, você consegue encontrar, então, rapidamente qual é a taxa, ou então, se você não tem isso previsto no contrato, claramente você deve usar a taxa incremental. Tá, mas e aí, o que é taxa incremental na prática, né? Sabe? Toda vez eu vou ter que ligar para o banco, olha, se eu fosse, né, pegar um dinheiro emprestado nesse montante aqui, qual é a taxa de juros que você cobraria, né? Cara, na prática isso é praticamente inviável, né? Porque o banco não vai te responder isso todo ano, né? Vai te responder uma vez, a outra vez lá, mas escuta, você vai pegar ou não, né? Vai pegar ou não, né? Entendeu? Então, e aí, o que é que você deve usar, né? Qual é a taxa de juros que você deve usar ali para fazer, né? Então, sim, você pode fazer uma estimativa, tá certo? Com base no seu histórico, né? Com base no que está rolando no mercado, fazer uma estimativa e dizer, olha, nota explicativa. Olha, eu usei essa taxa aqui por causa disso e disso. Né? Perfeito, né? Então, mas você veja
que, no fundo, a norma traz essa complexidade porque o que precisa estar representado é exatamente, né, qual é o valor da despesa financeira que a empresa está tendo sobre aquele arrendamento que a empresa... aquela dívida, né, que ela Sim. contraiu num determinado momento. Né? Acho que um exemplo também que está bastante nessa linha é a norma de reconhecimento de receita, né? Então, dentre as etapas lá do reconhecimento da receita, bom, eu vou ter que reconhecer as obrigações de desempenho, e aí do terceiro ou quarto passo lá, eu tenho que pegar e determinar qual é o valor, né, precificar cada obrigação de desempenho. Ou seja, eu vou ter que falar, olha, eu me comprometo a fazer essas 6 coisas ou entregar esses 6 produtos e cada um vale tanto. E aí, quando eu mostro para o pessoal, para os alunos, eu falo assim, isso no Brasil é a coisa mais fácil que tem, né? Por quê? Porque a gente tradicionalmente tem uma regra tributária que para cada coisa eu tenho uma alíquota diferente, então uma nota fiscal já tem que sair itemizada cada produto ou serviço que eu estou fazendo, que no final dos contos, na absoluta maioria das vezes, é a obrigação de desempenho que eu tenho que cumprir, entregar o produto ou prestar o serviço. E eu já tenho lá item a item, porque eu vou ter uma alíquota tributária específica para cada um, então eu já tenho até a indicação do preço de cada um. E se eu tenho um desconto, também por uma questão tributária, eu tenho que quebrar esse desconto em quais itens eu estou atribuindo o desconto. E aí você vai lá para a norma de reconhecimento de receita, ela fala exatamente isso, né, que eu preciso fazer. Mas por que ela fala isso? Porque culturalmente eu tenho países que vão lá e vendem uma indústria inteira de tamanho, de complexidade, e simplesmente nem detalhes. Assim, indústria inteira e coloca um valor, né? Sendo que não, tem uma complexidade de produtos, de serviços que estão ali dentro que eu preciso detalhar. Né? Para a gente isso fica tão confortável, porque a gente já tem sistema para fazer isso, a gente já historicamente está acostumado. Mas agora com a reforma tributária a gente vai passar a ter, em geral, uma alíquota só, pode ser que surja esse problema aí, né? Mas aí eu acho que ninguém vai voltar para trás, Não porque sei, assim, a gente já tem sistema meio que pronto para tudo isso. A gente já faz do jeito mais difícil. O brasileiro já nasce, já começa o trabalho no modo hard ali, né? Já escolhe viver no modo hard. Isso aí. Falando em brasileiro, em profissional, né? Você acha que a gente já está acostumado, então, aqui no Brasil, com essa complexidade? Para o brasileiro é mais fácil entender uma norma contábil? Falar, não, isso aí é tranquilo, porque eu já... né? Eu acho que sim e não. Eu acho que a gente tem uma certa facilidade. O brasileiro, ele é bastante resiliente e ele é bastante adaptável, né? Então, tem uma mudança, opa, vamos fazer como tem que fazer essa mudança. Mas, por outro lado, o fato da gente ter tanta jabuticaba, tanta coisa diferente do resto do mundo, a hora que eu trago uma norma internacional, eu acho que a impressão que eu tenho, e eu também sinto isso, é que a gente dá um passo para trás e fala assim, tá, e aonde está a pegadinha que aqui no Brasil vai dar problema porque a gente é diferente do resto do mundo? Né? E aí, muitas vezes, eu acho que tem uma dificuldade na primeira leitura ou no momento que eu vou me sentir seguro para falar, não, eu entendi essa norma de como que ela vai se aplicar no contexto brasileiro. Justamente por vários dos pontos que a gente colocou aqui. Então, tá tranquilinho do jeito que está aparecendo aqui, ou eu não estou vendo algum detalhe que está se escondendo atrás de uma vírgula, que é de uma interpretação, mas que aqui no Brasil vai fazer uma diferença enorme. Né? Então, eu acho que a gente consegue implantar de maneira rápida as coisas, consegue se adaptar, mas eu acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade de, no primeiro contato, se sentir confortável e falar assim, não, eu entendi, bacana, vamos dar sequência daqui. Aí é o problema, né? Como é que a gente faz para enfrentar esses desafios? Porque não é só as normas que estão surgindo novas, que estão
tendo revisões, né? Como você bem colocou, às vezes mudando um conceito, às vezes mudando uma interpretação, mas de um ambiente que está sempre mudando, né? Eu gosto de tratar bastante a norma de reconhecimento de receita e era razoavelmente tranquilo há um tempo atrás, mas hoje em dia você tem umas coisas que, poxa, a minha empresa tem um programa de pontos gera receita e gera passivo para mim, né? Como é que eu lido com essas coisas? Eu tenho lá, como você colocou, o uso de criptoativos, não só, né? Ativos digitais, não só criptomoedas. Eu vou negociar, eu vou criar, como que eu vou reconhecer essas coisas? Então, não é só a questão das normas estarem mudando ou surgindo novas, como estão, mas também do ambiente está mudando, e aí como que eu vou casar essas duas coisas? Porque surge um modelo novo, eu vou precisar encaixar nas normas que existem, pode ser que algum dia venha uma norma específica, pode ser que não. Né? A própria questão dos ativos digitais é uma coisa que a gente já está discutindo aí há mais de 10 anos, e os normatizadores, inclusive o IASB nos IFRS, falou assim, olha, por enquanto vai se virando aí com a interpretação de intangível e estoque, dependendo do seu modelo de negócio, mas eu não vou ainda o FASB tratar já chegou a uma isso. posição, né? É O intangível ao valor isso justo. Né? Mas assim, quem bateu o martelo desse negócio não foi nem o FASB, foi por conta da SEC, que é a CVM americana, que falou assim, olha, vai ser assim. E meio que aí eles depois, tá bom, mas assim, eles não têm uma norma específica de ativo digital. Quem normatizou na caneta foi a SEC, e aí eles soltaram a recomendação e falou, não, beleza, vamos então incorporar dentro da norma de intangível. Justamente por isso, porque o maior mercado de ativo digital hoje no mundo, desde o início, é os Estados Unidos. Né? E aí, imagina, você é um regulador como a SEC, como a CVM, está vendo um monte de empresa com um monte de ativo digital no balanço. Né? A primeira empresa que comprou massivamente criptomoeda, Bitcoin, foi a Tesla, isso em 2019, já tem 7 anos. Né? Hoje você tem empresas como a MicroStrategy, que hoje chama só Strategy, que era uma empresa que na década de 90 e 2000 fazia software de BI, Business Intelligence, e da pandemia para cá falou, não, vou deixar de lado isso aqui porque não está dando dinheiro, eu vou virar uma Bitcoin Treasury, né? Uma empresa que compra moedas digitais e vai operando isso. Quer dizer, não é um banco, não é um fundo, é uma empresa que trata esse modelo de negócio. Aí eu sou um regulador. Como se estivesse comprando imóveis, assim, como né? estivesse comprando imóveis. Aí eu tenho uma empresa que já tem 70 e tantos, que começa com 20, 10, 5, 1 bilhão de dólares em ativos digitais. Isso aí vai estar off-balance, não vai aparecer em lugar nenhum. Quer dizer, acabou muito mais de um enforcement, de uma necessidade do regulador para poder forçar esse negócio. Mas aqui no Brasil também isso está acontecendo, né? É o Sim. caso dos créditos de carbono. Né? A CVM puxou aí a normatização do OCPC 10, né? Para crédito de carbono, né? Ou seja, também esse movimento aí, né, SEC contra a FASB acontece no Brasil, né? De CVM com CPC, né? Sim, exatamente. E aí é aquela coisa, a necessidade do regulador falar, olha, eu estou num mercado que isso tem uma relevância econômica gigantesca, eu tenho, né, SEC e CVM focados aí em proteção ao investidor, né, o mercado de capitais. Eu tenho, apesar que tem também muito, né, o mercado de crédito também com títulos que são negociados, eu tenho que proteger esses usuários, investidores e credores. E aí, né, eu vou fingir que não existe isso, vou deixar a Deus dará quando o normatizador contábil achar que é interessante? Então, porque, por exemplo, nesse caso aí, você veja, né, o Brasil lançou a lei lá do CBIOS, né? Então, as distribuidoras de
de combustível tem que, então, comprar CBIOS e isso, então, é vendido pelas usinas de cana-de-açúcar, né? Então, já existia esse mercado aí e também houve um consenso a respeito de como é que isso deveria ser contabilizado, né? E aí, tá, mas cadê o amparo na norma contábil? A CVM veio, né, e trouxe aí né, puxou, digamos assim, a necessidade de normatização do CPC, né? Sim. Entendeu? No fundo, é a necessidade mesmo né, da regulação no mercado, né? No final das contas, o que a gente vê é tudo está mudando e acho que a única constante que a gente tem daqui para frente é a mudança, né, de cada vez mais rápida. Não adianta pensar, olha, entendi, li todas as normas, terminei, está tudo resolvido. Não, as normas estão mudando, as leis estão mudando, o ambiente, né, tributário está mudando agora, o ambiente de negócios está mudando com esses novos modelos, com, né, toda essa história, a gente vai ter que estar sempre constantemente mudando também. Eu acho assim também que é natural que o contador, o preparador aí, se sinta inseguro em relação a essas mudanças, né? A própria norma que está ali, mas também em relação às mudanças. Né? Falo mais, não só o contador, mas mesmo o auditor, auditor que vai ter que exato. verificar, porque para ele poder também, né, auditar, ele também precisa entender se aquilo ali faz sentido. Agora, Botelho, assim, ó, nós somos coordenadores lá do MBA, Contabilidade FRS, né? E a gente tem acompanhado aí a vida de centenas de alunos que a gente tem formado, né? Já formou. Já formamos mais de 1.000 nos últimos 10 anos. Pois é, né? Então, é bastante gente, né? Sim. E qual é a sua percepção, assim? Você acha que os alunos que a gente formou nesse curso, né, têm um preparo maior para conseguir obter um preparo maior para reduzir essa insegurança, mesmo com mudanças nas normas? Eu acho que sim, né? A gente, obviamente, acaba tendo um contato que vai além do curso e essa é uma parte legal, porque eu acho que, primeiro, o curso ele dá uma atualização muito bacana no sentido de trazer a discussão, a norma, esse ambiente do que tem de mais novo. Ele gera também um networking muito legal, né? Isso é bacana, apesar de ser um curso online, né? A turma está discutindo durante as aulas ao vivo, a turma está discutindo no grupo do WhatsApp, e isso é uma coisa que, desde lá da primeira turma, o pessoal está até hoje discutindo. Então, poxa, eu estou com uma dúvida, troca uma ideia, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Essa validação é sempre positiva. E aí a gente vê muito esses casos até no próprio trabalho de conclusão de curso, né? Que o aluno tem que escolher entre dois modelos, um é um dilema contábil, justamente discutir esses aspectos de julgamento no reconhecimento, na mensuração, na divulgação, né? Julgamento, escolha, como que eu vou lidar com isso, ou na própria implantação, né? Então, acaba que quando a gente tem, principalmente nas mudanças de norma, né? Então a gente pegou a leva da implantação de norma de receita, pegamos a leva da implantação da norma de arrendamento, provavelmente vamos pegar a leva da implantação do IFRS 18, do CPC 51, da reforma tributária. Vamos pegar a leva da reforma tributária. Então eu acho que são aspectos que a gente vê que o pessoal sai com um olhar mais crítico, sai com um olhar mais justamente disso, de não é só ler a norma, eu preciso entender o negócio, eu preciso ler o contrato, eu preciso olhar com uma visão mais estratégica, né? Porque é uma coisa que a gente acaba discutindo até o final do curso, como que o mercado vai ler o que a gente está publicando, né? Como que investidores e credores, porque se eu entendo melhor quem usa a informação que eu estou, né, gerando ali, que eu estou preparando, isso obviamente vai melhorar a minha consciência de como eu tenho que apresentar aquilo, né? Como que eu tenho que colocar numa linguagem, numa representação para demonstrar, né, potenciais riscos, para demonstrar potencial de geração de valor
para investidores e credores. E, obviamente, para todos os stakeholders, né, para todas as partes interessadas. Então, eu acho que esse amadurecimento, que, obviamente, tem um foco muito grande nas normas, porque a gente acaba abrangendo praticamente todas e sempre de maneira bastante atualizada, muitas vezes antes da norma sair, a hora que está em exposure draft, né, está em discussão ainda diminuta, a gente já está discutindo isso nas aulas, mas também com esse olhar, acho que diferenciado de uma visão mais abrangente, uma visão mais estratégica que os contadores precisam ter. Exato, eu acho que essa visão da informação que vai ser produzida, né, essa consciência de que, olha, o que você está fazendo aqui vai trazer um impacto, né, numa outra parte, né, o investidor vai comprar ações daquela empresa ou não, né, sabe? Ou seja, vai trazer impactos ali. Eu acho que essa consciência, né, do impacto do seu papel ali como profissional, eu acho que como talvez preparador, como auditor, Exato. como analista, né, em Isso. qualquer uma das etapas. É isso aí. Maravilha. Silvio, muito obrigado. Acho Obrigado que foi uma discussão muito bacana para todo o pessoal que está assistindo a gente. A gente tem sempre oportunidade de estar trazendo discussões que a gente entende que são relevantes para os profissionais, né? No nosso caso, da área de contabilidade, Fundacicast tem sempre essa visão de trazer discussões interessantes sobre os seus temas. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Nós estamos com um processo seletivo da 8ª turma do MBA Contabilidade em FRS, né? Um curso que vem aí de maneira muito exitosa, formando os profissionais em contabilidade, com a qualidade e a chancela da USP, né? É o único curso aí que a gente tem em toda a Universidade de São Paulo, na modalidade de MBA em contabilidade. Então, a gente tem a possibilidade de trazer uma discussão e uma análise, uma formação justamente para enfrentar esses desafios que os contadores têm de frente com uma qualidade muito alta. É isso aí. Obrigado, Botelho. Obrigado a você, Silvio. Valeu. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço para todos.